Olá, estamos aqui em mais uma edição do programa Alesf Talks. Meu nome é Paulo Roberto Alonso Viegas, sou o diretor de comunicação e marketing da Alesf e consultor legislativo do Senado Federal. Este é um espaço para debater temas de interesse público, onde os consultores e advogados do Senado Federal, que pertencem à Alesf, convidam pessoas de diversas áreas para promover discussões relevantes a toda a sociedade brasileira. Temos hoje o privilégio de entrevistar a auditora fiscal da Receita Federal do Brasil, Maria Lúcia Fatorelli. Graduada em Ciências Contábeis e em Administração, com MBA em Administração Tributária pela FGV, Fatorelli também atuou como assessora técnica da CPI da Dívida Pública na Câmara dos Deputados, como membro da Comissão de Auditoria Integral da Dívida Externa Equatoriana e membro do Comitê da Verdade sobre a Dívida Pública Grega, instituído pelo Parlamento Grego para realizar a auditoria da dívida. Fatorelli é ex-presidente da Unafisco sindical e atualmente é coordenadora da Associação Auditoria Cidadã da Dívida. E vamos falar hoje sobre dívida pública e a importância da auditoria da dívida no Brasil e questões conexas a esses temas. Contamos também com a presença do ilustre colega Josué Alfredo Pellegrini, consultor legislativo do Senado Federal, dirigente da Instituição Fiscal Independente IFE e doutor em Economia pela USP e bacharel em Direito. Josué foi professor em instituições de ensino superior como a própria USP e pesquisador da Fundap do Estado de São Paulo na área de sistema financeiro e gestor de políticas públicas do Ministério da Fazenda. Na atividade acadêmica, o colega Josué realizou o trabalho de produzir artigos sobre sistema financeiro nacional, economia brasileira, finanças públicas e economia internacional. Ele recebeu o prêmio de Economia do Conselho Federal de Economia em 1996 e 3 prêmios do Tesouro Nacional em 2006, 2016 e 2017. Escreveu também um livro de macroeconomia e na Câmara dos Deputados foi assessor econômico da liderança de uma liderança partidária, né? Foi também coordenador do Núcleo de Economia da Consultoria Legislativa. Certamente os convidados farão um grande debate e a Alesf agradece a presença de ambos. Sejam bem-vindos. Bom, para introduzir a nossa conversa, vou mencionar que o Congresso Nacional Brasileiro vem há alguns anos manifestando interesse sobre a necessidade de bom entendimento da dívida pública brasileira. Nesse sentido, podemos lembrar da CPI da Dívida Pública na Câmara dos Deputados, cujo relatório final foi apresentado em maio de 2010 e identificou indícios de ilegalidades no endividamento. Em agosto de 2016, foi lançada a Frente Parlamentar pela Auditoria da Dívida Pública, com coordenação do então deputado federal Edmilson Rodrigues, do PSOL do Pará. Mais recentemente, em junho de 2019, a senhora Maria Lúcia Fatorelli esteve na Comissão de Assuntos Econômicos CAI, no Senado Federal, onde apresentou suas ideias e informou que a dívida pública tem sido usada para subtrair recursos públicos sem contrapartida, inclusive com a criação de mecanismos até fraudulentos de geração de dívida, como a securitização de créditos. Bom, com base nesse contexto, vamos à primeira questão. Doutora Fatorelli, a senhora vê a dívida pública da União como um grave problema do Estado brasileiro, né? Todavia, vivemos recentemente um período com juros muito abaixo da média histórica praticada no Brasil, não obstante as enormes pressões fiscais que decorrem da necessidade de enfrentamento da pandemia que vivemos hoje. Considerando esse contexto, no seu entendimento, eu vou fazer 3 perguntas conjugadas. Primeiro, quais os riscos para o endividamento público? Quais os riscos que o endividamento público realmente infringe ao país? Segunda, quais os principais problemas da dívida pública brasileira no momento atual? E terceiro, por que ela necessitaria de uma auditoria? Com a palavra, doutora Maria Lúcia Fatorelli. É um prazer.
Certo. Bom, em primeiro lugar, é um prazer estar aqui nesse ambiente da Alesp. Agradeço muito a você, Paulo, e a toda a diretoria, composição da associação, por essa oportunidade para que, em nome da Auditoria Cidadã da Dívida, eu possa apresentar aqui algumas questões para esse debate. Bom, em primeiro lugar, os riscos, não é, do endividamento público ao Brasil. Se nós tivéssemos uma dívida pública destinada a investimentos, nós não teríamos problema. Porque quando se contrai, os países que contraem dívida e investem, aquele investimento gera emprego, gera renda, o dinheiro circula na economia, essa circulação gera arrecadação de tributos e a dívida se sustenta. A dívida é plenamente sustentável e não teria problema. O nosso problema aqui no Brasil decorre de um endividamento sem contrapartida, como eu denunciei na CPI, tanto na CPI como também nessa audiência pública que você mencionou, acontecida na CAI do Senado, quando tivemos também a presença de um representante do Tribunal de Contas da União, que declarou naquela audiência pública que a dívida não tem servido para investimentos no Brasil. A não ser um pequeno volume de recursos que foi direcionado ao BNDES, mas que grande parte foi investida no exterior e grande parte financiou privatizações. Então, nós temos um problema grave aqui no manejo da dívida pública no Brasil, que não tem sido uma dívida destinada a investimentos geradores de emprego e renda. Um outro problema grave é que a dívida gerada dessa forma, sem contrapartida em investimentos, ela é uma dívida insustentável. E ela exige continuamente a emissão de novos títulos para pagar até os juros. E isso tem sido feito de forma inconstitucional. Porque a Constituição, lá no artigo 167, inciso 3, proíbe a emissão de títulos da dívida para pagar despesas correntes, e juros são despesas correntes. Então, desde a CPI, nós denunciamos uma manobra que tem sido feita aqui no Brasil, através da qual se emitem títulos para pagar grande parte dos juros. E isso é altamente insustentável. Isso faz a dívida explodir por ela mesma. E aí, depois, a dívida gigante é usada como justificativa para contrarreformas, para alterações da Constituição, como a absurda emenda constitucional 95, que estabeleceu teto para todos os investimentos estatais, para todos os serviços públicos prestados à população, mas deixou a dívida pública fora do teto. Alterações como a emenda 106, artigo 7º, que permitiu o Banco Central emitir título à vontade, sem limite, para comprar papel podre de bancos. A mesma emenda 106 autorizou a emissão de título para pagar juros, altamente insustentável. E, recentemente, a emenda 109 colocou a sustentabilidade da dívida no texto da Constituição, ou seja, União, Estados, municípios terão que administrar os seus orçamentos públicos, formular seus orçamentos públicos para garantir a sustentabilidade da dívida. Sustentabilidade da dívida é o quê? Não deixar ela subir. Só que a mesma emenda 109 também autorizou emitir títulos sem limite para pagar os juros. Então, nós estamos numa conjuntura, que não é de hoje, de emitir título, aumentar a dívida pública
para cobrir mecanismos operados pelo Banco Central, como a remuneração da sobra de caixa dos bancos, para cobrir prejuízos do Banco Central com os escandalosos contratos de swap cambial, como outros mecanismos históricos de assunção de dívidas privadas, dívidas de multinacionais, dívidas de bancos. Então, a dívida aumenta por ela mesma e os juros praticados no Brasil são extorsivos. Na pergunta mesmo, você mencionou, Paulo, que os juros estão num patamar historicamente baixo, porque a Selic chegou a 2%. Agora, já subiu para 3,5%. Mas enquanto ela estava em 2%, a taxa paga pelo Tesouro Nacional sobre os títulos da dívida pública estavam em quase 9%. Não estavam em 2%, estavam em quase 9%. Então, é esse funcionamento que a gente chama de sistema da dívida, que é a utilização da dívida às avessas, é um grande problema para o Brasil. E mesmo agora, durante a pandemia, que nós estamos vendo aí o discurso, não é, de que a dívida estaria sendo utilizada para garantir gastos sociais, quem diz isso não está aprofundando e verificando como é que a dívida está sendo paga. Dinheiro de várias fontes que não tem nada a ver com a emissão de título está sendo utilizado para pagar dívida. Então, um volume de recursos. Nós temos aqui um levantamento de 2014 a 2020, 1 trilhão e 800 bilhões provenientes de outras fontes que não têm nada a ver com emissão de título, foram utilizados para pagar dívida. No mesmo período, 900 bilhões de títulos foram emitidos para pagar gastos sociais. E quem não se aprofunda ali no detalhe, não está fazendo auditoria cidadã, não está vendo, acompanhando detalhadamente o pagamento da dívida, embarca no discurso governista de que a dívida está sendo usada para cobrir gastos sociais. Só que 900 bilhões de dívida pagaram gastos sociais, enquanto que 1 trilhão e 800, o dobro, que poderiam ter sido usados para cobrir gastos sociais, foram desviados para pagar a dívida. Então, são vários mecanismos que, ao longo do nosso diálogo, a gente vai comentando. Muito obrigado, doutora. Deixa eu passar a palavra ao nosso amigo Josué, para que o Josué possa comentar a resposta, enfim, a situação colocada por mim na pergunta. Josué, a palavra com você. Seja bem-vindo. Obrigado, Paulo. Obrigado, Maria Lúcia. Posso chamar de Maria Lúcia, né? Eu concordo com a Maria Lúcia em alguns pontos e discordo de outros, tá? Com todo o respeito, né, de forma construtiva, né, para a gente enriquecer o debate. Ela tem toda a razão que a dívida é muito alta e sobe de forma descontrolada e que o Estado brasileiro investe muito pouco, né? Mas, embora ela não tenha avançado muito nas causas, né, eu creio que esse seja o nosso maior ponto de discordância, a questão do diagnóstico do porquê se chega nessa situação e, muito possivelmente, também uma diferença de diagnóstico leva a uma diferença de possíveis soluções, né? No meu entender, né, a dívida pública sobe de forma acentuada e os investimentos são reduzidos por causa da dinâmica das despesas obrigatórias, né? A gente vinha de um processo acelerado de aumento das despesas obrigatórias,
além e também de perda de receita, né? Se for para considerar o período 2019 contra 2010, não estou enfiando 2020 aí por causa da pandemia, que distorce muitos dados, tá? Parecendo que a situação é ainda pior do que já é. Então, comparando 2019 com 2010, a gente viu uma queda da receita do governo federal de 1,5% do PIB e um aumento das despesas de 1,3% do PIB. Então, você teve uma deterioração fiscal aí, somada, né, 1,5 com 1,3, de 2,8 pontos do PIB, o que era um superávit passou a ser um déficit, né? E dentro dessa despesa, desse aumento da despesa, a gente nota diferenças bastante significativas. O aumento significativo se deu na despesa previdenciária, que subiu 1,9, enquanto as despesas discricionárias caíram 1,1. A despesa de pessoal praticamente ficou estável. Então, o que ocorreu aí? Houve uma redução de receita e um aumento de despesa, fundamentalmente de despesa previdenciária, um pouquinho só de assistencial, dentro do razoável. E as custas de quê? Da despesa discricionária, é onde justamente está o investimento, né? Daí o investimento ter sido bastante reduzido, né? Por conta da necessidade de manter algum controle sobre o gasto, e com a despesa previdenciária subindo de forma endógena, né? Teve a reforma previdenciária, que pode trazer alguma estabilidade da despesa em relação ao PIB, mas quando muito isso. Mas nesse histórico que eu falei de 2010 a 2019, o problema fundamental foi esse, um descasamento de despesa com receita, a receita em boa medida por causa do aumento dos gastos tributários, né, um esvaziamento da receita, a deterioração fiscal, e isso foi o principal responsável pelo aumento da dívida pública a partir de 2014. Se eu vou pegar a dívida bruta do setor público, ela subiu de 51,5% do PIB no final de 2013 para quase 90% agora em março de 2021. A gente teve um aumento da dívida pública de expressivo 0,44 pontos do PIB por mês, desde dezembro de 2013. É um aumento bastante expressivo, né? E que levou a esse endividamento. A dívida ela sobe de forma acentuada porque não existe mais superávit primário, pelo contrário, existe déficit primário. Então, a dívida ela tem que financiar, ela tem que se refinanciar, né? Daí o peso elevado da dívida no orçamento, dos 4,2 trilhões do orçamento de 2021, 1,6 é refinanciamento, tá? É só porque a dívida vence no meio do ano e tem que estar constando no orçamento. Então, por conta da necessidade da dívida financiar, não só se refinanciar, como também pagar os juros e pagar o déficit primário. Tá? O déficit primário, ano passado, foi 10 pontos do PIB, no governo federal, portanto, teve um forte impacto na dívida pública, mas foi um ano excepcional por causa da pandemia, foi necessário os gastos temporários para enfrentamento da pandemia de forma absolutamente justa, embora tenha havido excessos em alguns pontos, como bem mostrou o TCU, em alguns problemas no auxílio emergencial. Mas, mesmo assim, foi justificável. Mas, ainda assim, o déficit público esperado para 2021 é 3,1% do PIB, ainda muito alto. Não se sabe o que vai acontecer com a receita e com a despesa de 2021 para frente, em função das sequelas da pandemia, né? Então, com essa dinâmica das despesas primárias, notadamente a partir de 2014, que se levou a essa dívida acentuada e que, para se impor algum controle a essa dinâmica que parecia insustentável, e com a dinâmica das despesas previdenciárias, o sacrifício acabou recaindo sobre as despesas discricionárias, notadamente os investimentos públicos. Excelente, muito boa colocação, tanto do Josué quanto da Maria Lúcia Fattorelli. E agora, esse problema eu vou comentar rapidamente, o problema do equilíbrio fiscal do Brasil, ele já vem de longa data, né? Tivemos alguns momentos de bonança, mas
recorrentemente a questão do desequilíbrio fiscal ela reaparece, ressurge. Agora com o problema que bem salientou o Josué, provocado, no caso de 2020, pela crise da Covid-19, que demandou mais recursos que não eram previstos pelo governo. E aí fica difícil você conseguir manter. Já havia uma briga para se conseguir o superávit fiscal. No caso do enfrentamento da pandemia, essa briga ficou injusta para o governo, né? E aí a gente vai ter que, por um período, conviver com isso até normalizar a situação. E temos que tomar medidas outras, obviamente, para sanear o problema, né? Bom, e voltando à questão da auditoria, né? E a doutora Maria Lúcia procurou responder um pouco da necessidade da auditoria. Eu me lembro que, no caso do Equador, ela fez um trabalho onde identificou muitos pontos críticos, mas era uma dívida, me parece que era mais uma dívida externa. Se eu estiver errado, a senhora me conserte, do que dívida interna. Não é o caso do Brasil hoje. O Brasil convive com a dívida interna, né? Grosso modo é isso, e já passou por algumas décadas, principalmente na década de 90, onde muitos acertos, né, foram feitos para se buscar, por exemplo, teve uma época que me parece que no segundo governo Fernando Henrique, se procurou enfrentar o problema dos esqueletos, né, que dívidas que não eram muito visíveis, né, e que foram trazidas à tona para se discutir e se resolver, né, essas dívidas. Então, eu não sei se a situação do Brasil hoje, basicamente dívida interna, se assemelha muito àquela questão da dívida equatoriana, que era mais, a meu ver, dívida externa. E, mesmo assim, ainda assim, qual o impacto que a senhora acredita que uma auditoria da dívida hoje teria sobre tão perseguido equilíbrio fiscal do governo brasileiro? E se a auditoria da dívida poderia afetar também os governos estaduais e municipais, se sim, de que forma? Doutora Maria Lúcia. Certo, Pedro. Antes de entrar na sua nova questão, eu queria argumentar um ponto que o Josué Pellegrini colocou, não é porque ele discordou do que eu falei em termos do diagnóstico, não é que eu não tinha nem colocado, então acho importante colocar, porque a questão do superávit primário que ele falou, durante 20 anos, de 1995 até 2014, nós produzimos 1 trilhão de superávit primário. Foram 20 anos de superávit primário. E nesse período, a dívida interna aumentou de 86 bilhões para 4 trilhões. Então, não havia déficit primário e a dívida explodiu para 4 trilhões, apesar de termos feito 1 trilhão de superávit primário. Então, por quê? Porque a dívida cresce por conta de mecanismos financeiros, principalmente os mecanismos operados pelo Banco Central. Transformação de dívida externa em dívida interna, que tem a ver com a pergunta que você fez sobre o Equador, que eu vou detalhar em seguida. E também eu queria contra-argumentar que o problema da Previdência não há o déficit na Previdência. O problema é que não são computadas todas as fontes de financiamento da Previdência, em primeiro lugar, e segundo, foram aprovadas no Congresso várias desonerações de contribuições previdenciárias, desonerações completamente injustificadas, abrindo mão da sustentabilidade do sistema de seguridade social para aumentar lucros de determinados setores que sequer mantiveram empregos. Então, esse é outro ponto que precisa ficar registrado, porque a questão da Previdência vem de uma decisão errada de desonerar setores por uma liberalidade injustificada. E o terceiro ponto que eu queria colocar, diante do que ele falou, do crescimento da dívida em relação ao PIB, o que aconteceu foi o PIB despencou. Não se pode esquecer de citar a crise fabricada pela política monetária do Banco Central a partir de 2014.
quando o Banco Central elevou a Selic para 14,25%, ficou aí muito tempo, explodiu o volume das compromissadas para 1 trilhão em janeiro de 2016, e a partir daí nunca desceu do trilhão, chegou a 1 trilhão e 700 em setembro do ano passado, em plena pandemia, remunerando a sobra de caixa dos bancos. Então, a dívida tem aumentado 1/3, praticamente, da dívida interna, são títulos usados para remunerar a sobra de caixa dos bancos. O contrário do que outros países fazem. Na Europa, se os bancos depositarem sobra de caixa no Banco Central Europeu, eles pagam juro negativo lá, eles são multados, como se fosse uma multa. Eles perdem dinheiro. Lá nos Estados Unidos, idem. O Fed, privado, injeta dinheiro no setor bancário para que ele empreste a economia, e a economia gire. A China, então, nem se fale. Aqui no Brasil, essa política monetária do Banco Central produziu essa crise, explodiu a dívida, então não venha julgar a culpa da dívida na Previdência ou nos gastos sociais, porque não é, né? A questão do Equador, de fato, lá foi uma auditoria sobre a dívida externa, mas foi importantíssimo porque provou que o funcionamento do endividamento externo, desde a década de 70, em toda a América Latina, foi um processo programado de fora para dentro, porque a história do endividamento no Equador foi idêntico ao que aconteceu no Brasil, como comprovamos aqui através da CPI, porque a CPI também investigou a dívida externa brasileira, da mesma forma que na Argentina, por exemplo, onde a comissão Olmos, o caso Olmos, que é um caso de auditoria com respaldo, inclusive, do Poder Judiciário, provou também a mesma coisa. Em resumo, a dívida externa explodiu nos anos de ditadura militar, de forma completamente obscura, em muitos casos, acobertando contratos secretos de financiamento, até de espionagem durante as ditaduras militares, e vários outros gastos, né, que foram empurrados para o endividamento externo. Isso lá no Equador ficou muito comprovado. Aqui no Brasil, a CPI mostrou que a dívida da ditadura, em comparação com os contratos disponibilizados pelo Ministério da Fazenda para a CPI, tinha ali uma parte obscura de mais de 80% da dívida do período da ditadura, sem comprovação. Os contratos disponibilizados, todas as resoluções aprovadas no Congresso, todos os títulos emitidos no exterior, computando-se tudo, não se explica nem 20% do crescimento da dívida no período da ditadura. Depois disso, na década de 80, a CPI aqui no Brasil comprovou que o Banco Central assumiu um papel de devedor de dívidas públicas e privadas, dívidas de bancos, dívidas de multinacionais, tudo isso virou dívida externa na década de 80, e o Banco Central se tornou devedor em acordos inconstitucionais, assinados em Nova York, segundo as leis de Nova York, rifando a Constituição brasileira. Depois, isso também foi provado no Equador. Depois, lá no Equador, nós nos deparamos com a renúncia à prescrição dessa dívida, conformada por esses acordos firmados pelo Banco Central, porque lá também foi idêntico. Lá nós localizamos o documento. E aquela dívida prescrita foi transformada em Luxemburgo, no Plano Brady. Transformou aquela dívida em contratual, contratos nos quais o Banco Central era o devedor de tudo, aquela dívida prescreveu e autoridades equatorianas renunciaram àquela prescrição e aquela dívida prescrita foi transformada em novos títulos da dívida externa equatoriana em Luxemburgo, paraíso fiscal, no chamado Plano Brady. Aqui no Brasil, aqueles acordos que transferiram a dívida para o Banco Central
tanto dívida pública como dívida privada, idênticos aos acordos equatorianos, idênticos, mudava apenas as cifras e a quantidade de empresas. Aqui, nós vimos a suspeita de renúncia à prescrição, porque nós vimos em vários documentos da dívida externa menção ao contrato de renúncia. E depois, há também suspeitas de prescrição, porque, além das falas em torno da renúncia, há suspeita de prescrição por conta dos fatos apurados na CPI. E depois, essa dívida, com forte suspeita de prescrição, foi transformada também em títulos Brady no paraíso fiscal chamado Luxemburgo. Essa dívida externa, nascida desse plano Brady, é que era chamada de esqueleto, é que era chamada de título podre, era podre mesmo. Era título resultante de dívida com forte suspeita de prescrição. Tanto é que aqueles títulos da dívida externa brasileira não eram aceitos em nenhuma bolsa de valores do planeta. Nenhuma bolsa de valores regular do planeta negociava esses títulos. O que o governo brasileiro fez? Transformou grande parte daqueles títulos podres, que não eram negociados em nenhuma bolsa de valores, inclusive, transformou em dívida interna no início do Plano Real, quando a dívida interna brasileira pagava juros próximos de 50%, sob a justificativa insustentável, mentirosa, de controlar a inflação, quando todo mundo sabe a origem da inflação no Brasil, a inflação de preço não tem nada a ver, aumentar juro não controla a inflação brasileira. E aí, aquela transformação de dívida externa com forte suspeita de prescrição em dívida interna, deu um pontapé, fez explodir o processo da dívida interna brasileira, principalmente com juros elevadíssimos, e também aqueles títulos foram aceitos como moeda na compra de empresas privatizadas. Então, grande parte da Vale do Rio Doce, que já foi vendida por um valor ridículo, ainda foi paga. Grande parte dela foi paga com esses títulos da dívida externa brasileira. Então, a importância da auditoria, ela é imensa, porque através da auditoria nós vamos reescrever a história do Brasil, nós vamos mostrar por que o nosso país tão rico está aí continuamente no processo de escassez, de empobrecimento, de rifa de patrimônio público, de retirada de direitos e impossibilidade de desenvolvimento socioeconômico. A dívida, a chamada dívida, está por trás disso tudo. E então a auditoria vai ajudar a compreender esse processo para revê-lo, porque nós temos que rever. Nós temos que colocar o Brasil no trilho do desenvolvimento socioeconômico. Obrigado, professor Maria Lúcia, muito obrigado. Ô, Josué, como é que você vê esse assunto que a professora abordou agora há pouco? Eu sou favorável a auditorias de todos os tipos, né? Se são encontradas irregularidades e ilegalidades, elas têm que ser apontadas, tá? Agora, especificamente com relação à dívida pública, eu acho que ela é fundamentalmente resultado de decisões econômicas, tá? Decisões da sociedade ou dos governos, né? A Maria Lúcia tem razão, a gente teve superávites, pelo menos de 1999 até 2013, né? E o que ocorreu nesse período? No início dos anos 2000, uma boa parte da dívida ou era indexada ao câmbio ou era dívida externa, então ela sofria muito o impacto da variação da taxa de câmbio. E a gente teve uma instabilidade enorme em 2001, 2002, principalmente por conta da eleição presidencial
onde o câmbio subiu abruptamente e gerou um fortíssimo impacto na dívida pública, né? Mas depois, nos anos seguintes, com a maior estabilidade da política econômica, a taxa de câmbio começou a cair, a dívida também caiu. Desde 2015, desde 2005 a mais ou menos 2013, a dívida pública poderia ter caído por conta do superávit primário, tá? Ela não caiu por quê? Porque houve uma decisão de compra de ativos. O setor público comprou ativos, porque você, com superávit primário, você pode tanto resgatar a dívida, como você pode comprar ativos. Se você compra ativos, você não resgata a dívida, né? E foi isso que foi feito. Houve uma compra enorme de ativos, basicamente, principalmente dois, tá? Reservas internacionais, o país teve que comprar reservas internacionais para não deixar a taxa de câmbio valorizar demais, o que poderia causar grande impacto interno, principalmente na indústria, né? E evidentemente, comprar reservas custa, foi pago em dívida pública, né? Poderia ter sido em dívida mobiliária, mas o Tesouro ele resgatou a dívida com superávit e as reservas foram pagas com operações compromissadas. Daí se formou as operações compromissadas de 1 trilhão no Brasil, com compra de reservas internacionais, porque, na ocasião, o superávit, a dívida pública foi resgatada com o superávit, né? Mas a dívida bruta, ela não mudou. A dívida líquida caiu, porque reservas, elas são abatidas da dívida bruta e a dívida líquida cai. Mas a dívida bruta se manteve estável porque houve uma opção de comprar ativos, um foi as reservas internacionais, e o outro foi a emissão de créditos do Tesouro para o BNDES. Foram mais de 400 bilhões de reais de créditos do Tesouro para o BNDES, que foi feito com emissão de dívida mobiliária, tá? Então, esses foram os dois principais fatores que impediram que o superávit primário reduzisse a dívida pública de 2005 a 2013. Quando a gente olha a dívida bruta e a dívida líquida, a gente vê que a dívida bruta ficou mais ou menos aí na volta dos 50% do PIB, nesse período, 50 e poucos por cento, enquanto a dívida líquida caiu lá para os 30%, tá? Essa teria sido a queda da dívida bruta se não tivesse havido a compra de reservas de ativos. Pode-se questionar se foi correto ou não a compra de ativos. Eu acho que das reservas talvez não tivesse alternativa, mas com relação aos créditos do Tesouro para o BNDES, os resultados foram bastante duvidosos, né? Então, a dívida pública aí não caiu nesse período, a despeito do superávit, por causa dessa compra de ativos. E depois, a partir de 2014 para cá, o aspecto fundamental foi a reversão das contas primárias, de déficit, de superávit para déficit, e, como a professora Maria Lúcia apontou também, houve também um impacto da queda do produto significativo em 2015 e 2016, que, em boa medida, se decorreu também ao forte desequilíbrio fiscal que foi gerado anteriormente, né? Então, não estamos falando de algo que caiu do céu, exógeno. Afetou a dívida pública, porque é o denominador, é um PIB, mas foi também, em parte, decorrência daquilo que foi feito, né? Então, eu gostaria de fazer essas qualificações sobre a dinâmica da dívida pública. Ela é um processo, resultado de decisões que foram tomadas, em que pesa efeito marginal que alguma irregularidade ou ilegalidade tenha sido tomada, mas foram decisões que foram tomadas, tá? A dinâmica da dívida foi resultado disso. As operações compromissadas também foram resultado disso, né? A dívida pública, ela não só aumenta de tamanho, ela também deteriora em termos de prazo e custo. Quanto maior a dívida, maior o custo da dívida. É uma taxa que incide sobre um valor, quanto maior esse valor, maior o juro que é pago, tá? E os prazos se encurtam também. Quanto maior o risco fiscal, a gente tem visto isso muito claramente de 2020 para cá, quanto maior o custo fiscal, maior o encurtamento da dívida, maior o peso das compromissadas, e maior o montante de juros pagos. A taxa pode até estar caindo e pequena, né, Paulo? Você colocou essa questão dos juros baixos, mas se o tamanho da dívida, que é a base sobre a qual incide os juros, ele está crescendo, e crescendo muito, porque está financiando os juros e o déficit, aí o montante de juros ele não cai de forma tão significativa assim, e o que acrescenta um elemento a mais pressionando a expansão da dívida pública, né? Eu teria também alguns comentários para fazer sobre a Previdência, mas
eu acho que eu já estourei os 2 minutos aí que você me designou. Perdão. Pode ser que a gente consiga um tempo a mais para falar sobre isso um pouco à frente aqui, no nosso tempo global, né? Mas eu vou fazer a terceira questão. Eu também teria algumas dúvidas para colocar para vocês dois, mas com o adiantar da hora, eu vou fazer a terceira questão agora. E no final, talvez haja algum tempo para você comentar a parte da Previdência aí, e para a doutora Maria Lúcia também comentar alguma coisa a mais. Bom, vamos à terceira questão. No caso dessa questão, deixa eu contextualizar. Alguns críticos da tese da professora afirmam que as ideias dela partem de algumas premissas, de certa forma, equivocadas. Por exemplo, eles criticam o entendimento divulgado de que recursos da conta única do Tesouro ou do Caixa do Banco Central e das reservas internacionais seriam, de certa forma, suficientes para resolver os desequilíbrios fiscais do governo federal. E se afirma que, caso os recursos da conta única fossem utilizados para pagamento de despesas e outros gastos, haveria um aumento da base monetária, fazendo com que o Banco Central tivesse que atuar mediante operações compromissadas, que acabaram de ser comentadas, para retirar a liquidez da economia. Ou seja, a dívida aumentaria na mesma medida daquele gasto, tornando a medida praticamente inócua, sem efeitos, em termos fiscais. A senhora reconhece pertinência dessa afirmação, desses críticos? Sim ou não? De que forma? Sim, não, claro, eles me criticam porque a gente discorda, né? Bom, em primeiro lugar, essa questão da base monetária, né? O que é a base monetária? Que muita gente que vai assistir essa entrevista pode não ter entendido bem a colocação. A base monetária é o volume de recursos disponíveis na economia. No Brasil, essa base monetária, ela é infinitamente reduzida. Outros países emitem moeda. Estados Unidos, China, lotam suas economias de recursos, injeta recursos nos bancos, obriga os bancos a praticar taxa de juro baixa para incentivar o surgimento de novas empresas, para possibilitar os empréstimos baratos, principalmente para a indústria. Aqui no Brasil, o que acontece? Nós temos um volume de recursos da sociedade, dinheiro das pessoas, das empresas, de órgãos governamentais, que estão depositados nos bancos. Dinheiro da sociedade, que deveria retornar para a sociedade a juro baixo, justamente para movimentar a economia. Dinheiro circulando na economia é como sangue num corpo. Se você retira o dinheiro de circulação, você coloca esse corpo num estado de inanição e ele pode morrer. Aqui, o que o Banco Central faz? Aceita que os bancos depositem a sua sobra de caixa no Banco Central. Essa sobra de caixa é esse dinheiro de toda a população subtraído do depósito compulsório, aquela parcela obrigatória que os bancos não podem emprestar, que eles têm que deixar reservado. Todo o restante é o que a gente chama de sobra de caixa, deveria se destinar a empréstimo a juro baixo para a população. E esse dinheiro, se investido, não gera inflação, não. Isso aí é uma teoria que não se aplica ao Brasil. O tipo de inflação que nós temos aqui no Brasil é a chamada inflação de preços. O que produz inflação aqui no Brasil é o aumento do combustível em decorrência de uma política de preços adotada na Petrobras de forma insana, uma política de preço com paridade ao preço de importação, como se a gente pagasse o preço de importação com tarifa, com tudo que se gasta numa importação. Não é o preço lá de fora, não. É o preço paritário à importação. É de uma insanidade criminosa. Então, aumenta combustível, aumentam todos os preços, porque tudo aqui no Brasil depende de frete.
Aumenta a energia, aumenta todos os preços, porque a energia é um componente de custo de quase todos os produtos. Aumento de alimentos. Por quê? Por causa de uma política agrícola e agrária completamente erradas, que investem no agronegócio de exportação, e aí o exportador prefere vender carne, arroz lá fora, ganhar em dólar, do que alimentar a população brasileira. Não se faz reforma agrária, etc. Então, inflação aqui é decorrente de aumento de preços administrados e preço de alimentos. Aí vem o Banco Central, aumenta juro com a desculpa mentirosa de controlar a inflação, quando o aumento do juro, Selic, não interfere absolutamente nada, pelo contrário, vai fazer aumentar os preços de alimentos e os preços administrados. Porque as empresas que têm algum empréstimo, elas vão acabar sofrendo o impacto do aumento da Selic, porque quando a Selic aumenta, todos os tipos de juros de mercado, juro de cheque especial, juro de cartão de crédito, todos os tipos de juros sobem também. Então, o volume de moeda em circulação no Brasil, além dele ser reduzidíssimo comparado com a base monetária de outros países, poderia aumentar a base monetária do Brasil 10 vezes. 10 vezes. Nós vivemos aqui um regime de escassez de moeda, porque a escassez de moeda impede investimentos. O dinheiro fica caro. A extração de dinheiro da população é brutal. Através dos juros embutidos em tudo, através do aumento de preços e do impedimento ao nosso desenvolvimento socioeconômico. Não tem como gerar emprego. A indústria não se sustenta. Por que nós estamos tendo um processo brutal de desindustrialização? Num país riquíssimo em insumos, num país com possibilidade grande de consumo, de desenvolvimento tecnológico e tudo mais. Por que a indústria está caindo? Por causa do juro alto. É insustentável. Não há possibilidade, com esse modelo, com essa política monetária suicida do Banco Central, nós temos, ao mesmo tempo, a geração de escassez de moeda na economia, o aumento do juro de mercado, impedindo o desenvolvimento, o funcionamento das empresas, geração de emprego, etc. Nós temos o aumento da dívida pública, porque para remunerar a sobra de caixa dos bancos, tem quase 2 trilhões de título de dívida interna em poder do Banco Central, um custo de quase 3 trilhões em 10 anos, se computarmos o custo dos títulos e dos juros, e um rombo aos cofres públicos. Porque para remunerar a sobra de caixa dos bancos, o dinheiro sai do Tesouro Nacional. O Tesouro Nacional doa títulos ao Banco Central e paga juros ao Banco Central sobre esses títulos que ele doa. Aí que está o rombo das contas públicas. Quase 3 trilhões em 10 anos. Então, esse conjunto gera uma dívida impagável. Impagável. E essa alegação de que se usar o dinheiro da conta única, por exemplo, ou parar de remunerar a sobra de caixa dos bancos, deixar o dinheiro no caixa dos bancos, isso geraria, de novo, um excesso de moeda e obrigaria o Banco Central a fazer compromissada? Não obrigaria, não. E isso não é opção da sociedade, não. Isso é atitude de responsabilidade do Banco Central na destruição da política econômica brasileira. O Banco Central está abusando das operações compromissadas. Essas operações existem no mundo todo, mas aqui no Brasil elas atingem um patamar inigualável, incomparável. Aqui tem estudo de uma instituição aí do Senado, do IFE,
que mostra que enquanto aqui no Brasil essas operações chegam a 24% do PIB, o segundo lugar é Filipinas, com 3% do PIB. Então, quando eu falo em abuso das compromissadas, é isso. É atingir um volume de quase um quarto do PIB esterilizado no Banco Central, enquanto o segundo país que pratica, o segundo lugar, Filipinas, que é bem desorganizado lá também, é 3% do PIB. No resto do mundo, é o contrário. É o Banco Central jogando dinheiro na economia. É o inverso da compromissada. É punindo, como o Banco Central Europeu faz, punindo os bancos que esterilizam moeda junto ao Banco Central. Tá? Então, nós temos que sair dessa escassez de moeda. É aí que está o ponto de discordância. E o que eu acho estranho é que alguns dos que discordam da gente, Paulo, estão aí apoiando essa teoria de emissão de moeda. Então, eles têm que se decidir. Ou vamos discutir a responsabilidade do Banco Central nessa farra, eu chamo de farra, das compromissadas, que é o que tem acontecido aqui no Brasil, ou investir na economia, parar com essa remuneração, deixar o dinheiro no caixa dos bancos para que os bancos sejam forçados a emprestar a juro baixo. Obrigada, professora. Agora deixa eu perguntar para o meu amigo Josué Pellegrini. Josué, o que você acha da base monetária do Brasil? Pode ser aumentada? Qual seria o impacto disso? Mas não só, né, com relação a essa questão, mas também com o que a professora colocou de uma forma geral. O que você pode comentar do que ela falou? A professora, ela comentou, fez considerações sobre vários temas, né? Avançamos até na questão da inflação e crescimento econômico, já é uma questão bem mais ampla aí do que a questão estritamente fiscal, né? Eu, particularmente, eu acho que crescimento econômico ele tem a ver com duas coisas, a estabilidade macroeconômica e instituições adequadas, tá? Um Estado que regulamenta, não intervém excessivamente na alocação de recursos, né? Investimento em tecnologia, aumento de produtividade, e a estabilidade macroeconômica, em boa medida, tem a ver com o equilíbrio fiscal, tá? Não precisa ser necessariamente um equilíbrio, um déficit, um resultado primário zerado. Basta que os agentes econômicos eles vislumbrem uma trajetória sustentável para as contas públicas, tá? Isso já garante uma estabilidade macroeconômica em termos de taxa de juro, em termos de taxa de câmbio. A gente viu muito bem no ano passado, e neste ano mesmo estamos vendo o efeito que tem o risco fiscal sobre a situação macroeconômica do país, né? Pressiona muito o câmbio do Brasil está muito acima dos pares dos emergentes, né? A taxa de juros, não a Selic, talvez a Selic não seja nem o mais relevante, a Selic é a taxa de curto prazo. O que interessa é a taxa de médio e longo prazo. A taxa de 10 anos, de título de 10 anos no Brasil, está 9%, nos Estados Unidos é 1,7%. Tem aí um risco fiscal enorme embutido aí nessas taxas, né? Isso causa um enorme efeito na economia. É o custo do investimento, é a taxa de juros que os agentes utilizam para tomar decisões de médio e longo prazo, né? Então, este câmbio é muito alto, mas pior que alto, muito instável, que oscila demais, a taxa de juros com o prêmio de risco elevado, são em boa medida impacto é lógico, tem um efeito extremamente importante da pandemia e da resposta moldada que foi dada ao combate à pandemia no Brasil, mas tem também um componente fiscal extremamente importante, né? Então, assim, além de conseguirmos definitivamente debelarmos essa pandemia
vacinando a maior parte da população o mais rápido possível, é absolutamente prescindível que caminhamos para a criação de instituições fiscais que levem a essa expectativa de uma trajetória de sustentabilidade fiscal para o país. Aí sim garantiremos a estabilidade macroeconômica, um juro civilizado, uma taxa de câmbio civilizada, uma inflação civilizada, que em boa medida resulta da desvalorização cambial, né? Daí a necessidade de estar corrigindo a Selic agora, né? Então, esse é a minha compreensão do que a gente precisa fazer, são enormes desafios para recuperar o crescimento econômico, né? E também, assim, essa trajetória sustentável, essa conquista da trajetória sustentável, ela tem efeitos também nos termos da dívida pública, no custo da dívida pública e nos prazos da dívida pública. As operações compromissadas, que originalmente resultaram da compra de reservas, e se mantiveram depois, elas se devem, em boa medida, a esse quadro fiscal, né, que exige, que leva ao encurtamento da dívida pública. Então, essa trajetória favorável, ela naturalmente levaria a uma diminuição da importância das operações compromissadas ao mesmo tempo, né? Esse seria um outro efeito, além da questão da estabilidade macroeconômica, que é pré-condição, mas, embora não suficiente, é necessária, mas não suficiente, para que possamos retornar a uma trajetória de crescimento econômico, algo que já perdemos há muito tempo. Maravilha, Josué, maravilha. Bom ponto que você abordou, que você quanto a taxas de juros de médio e longo prazo, né, e do papel que as expectativas dos agentes econômicos sobre o que está acontecendo em termos até do equilíbrio fiscal, como é que isso afeta, né, essa taxa de juros de longo prazo e permite o alongamento da dívida, né, dos prazos da dívida. Bom ponto que você trouxe para a gente. Eu vou fazer, estou achando a discussão muito rica, mas ela é muito abrangente, né? E talvez fosse melhor a gente segmentar os assuntos para fazer vários eventos desses e poder discutir com mais detalhamento, né? Cada um desses subtemas, né? Que o assunto é muito, muito extenso. Eu vou fazer mais uma pergunta. Eu tinha mais algumas, mas o tempo está bastante adiantado. Eu vou fazer uma última pergunta para a professora Maria Lúcia. Professora, a senhora enxerga algum impacto entre a condução do endividamento público e a independência do Banco Central com relação ao governo? Em caso afirmativo, que tipo de impacto poderia ocorrer e quais seriam os motivos? Enxergo, sim, Paulo, uma relação direta, até por conta do que eu já falei aqui, a responsabilidade do Banco Central no processo de endividamento público brasileiro, desde a década de 80, com a dívida externa, quando ele assumiu o papel de devedor, na transformação Braid, sem transparência alguma, nas trocas por dívida interna, juro de quase 50% ao ano ali, no início do Plano Real, um suicídio ali, não é? Aquilo ali, nós estamos pagando isso até hoje. E, ultimamente, a crise fabricada. Essa crise de 2014 para cá, ela foi fabricada pela política monetária do Banco Central. Não havia justificativa alguma para colocar a Selic em 14,25%. Nós tínhamos uma inflação naquele momento provocada pela alta da energia elétrica e alimentos, combustíveis. Elevar a Selic a 14,25 ali e ficar naquele patamar mais de um ano. Junto com isso, compromissada em 1 trilhão. Junto com isso, oferta de contratos de swap cambial altamente questionáveis. Resultados negativos de swap cambial de mais de 200 bilhões de reais. Entre setembro de 2014 e setembro de 2015. E mais uma série de outros fatores, emissão de títulos pelo Tesouro Nacional, além do necessário para rolar a dívida,
em centenas de bilhões. Nós pedimos, inclusive, através de parlamentares, esclarecimento, porque nós vimos ali uma disparidade de 480 bilhões de títulos a mais, emitidos além do necessário, no momento em que a Selic estava 14,25 e os títulos estavam sendo vendidos a muito acima disso. A dívida explodiu. Em 11 meses de 2015, a dívida cresceu mais de 700 bilhões para sustentar esses mecanismos operados pelo Banco Central. No ano de 2015, centenas de milhares de empresas quebraram, o desemprego bateu recorde, o PIB caiu quase 4%, e em 2016, mais 3%, foram 7% de queda do PIB nesses 2 anos. E o lucro dos bancos? Em 2015, enquanto a economia inteira caía, os bancos anunciaram lucro de 96 bilhões e um volume de provisões de 187 bilhões, que são deduzidas do lucro. Então, somando essas duas parcelas aí, nós temos um lucro de quase 300 bilhões dos bancos, num ano em que a economia inteira encolheu, tanto do setor público como privado. O que explica isso? Explica exatamente o fato de os bancos serem os beneficiários dos contratos de swap que renderam 207 bi de prejuízo aqui. Quem é que ganhou do outro lado? Os bancos são os maiores beneficiários da compromissada, que chegou a 1 trilhão remunerando diariamente a sua sobra de caixa, e dos juros elevadíssimos. Então, os bancos ganharam com os mecanismos que produziram a crise, e a crise vem se aprofundando desde 2014. 14, o PIB ficou estagnado, 15 e 16, queda de 7%, e a partir daí estagnado, com queda de novo por conta da pandemia. O que aconteceu quando eclodiu a pandemia? O Banco Central liberou mecanismos de trilhões aos bancos, de novo. Liberou liquidez, liberou capital e um outro mecanismo aí de repactuação. Trilhões. E o que o Banco Central fez? Não exigiu que os bancos emprestassem para as empresas. Nós vimos ano passado, no primeiro mês da pandemia, presidente da Associação de Pequenas Indústrias na televisão, desesperado, presidente de associações de empresas. No primeiro mês da pandemia, 600 mil pequenas empresas fecharam. Por quê? O Banco Central liberou a bolada de trilhões aos bancos e não exigiu que os bancos emprestassem. Pelo contrário, aceitou bolada de compromissada, que chegou a 1 trilhão e 700 bilhões em setembro. Então, os bancos receberam essa remuneração da sua sobra de caixa, não emprestaram para as empresas, a não ser a juro extorsivo, julgaram o risco da pandemia na conta dos juros, só emprestaram depois que o Congresso aprovou o Pronamp, com garantia do Tesouro Nacional para beneficiar os bancos. Então, essa política monetária que o Banco Central vem executando é uma política suicida. É impossível ter desenvolvimento socioeconômico com essa política monetária suicida. Impossível. Porque ela gera escassez de moeda, ela gera juro alto, impede o investimento. Então, o Banco Central independente, sem tutela, como o Congresso Nacional aprovou, nós vamos passar a ter, se o Supremo não barrar, porque é um projeto flagrantemente inconstitucional, com vício de iniciativa, um projeto que nasceu aí de iniciativa de um senador para tratar de um tema exclusivo do Poder Executivo, de iniciativa do Poder Executivo. Então, o Supremo Tribunal pode barrar para que
um desastre ainda maior não aconteça no Brasil. Porque agora, independente, essa política monetária suicida pode se agravar ainda mais, como nós já estamos vendo agora. Em plena pandemia, o juro já subiu 2 vezes, sem justificativa, não é? Prejudicando ainda mais, empurrando a economia brasileira para um precipício ainda maior. Então, eu espero que o Supremo Tribunal Federal cumpra a Constituição e barre, impeça o funcionamento independente do Banco Central para que um novo projeto seja discutido, amplamente discutido com a sociedade brasileira. Ok, professora, muito obrigado. Pelo que a senhora falou, me parece que a gente tem um problema, um problema de governança, né, de desenho de uma melhor governança, de desenho de incentivos, mecanismos de incentivos, de modo que essa presença do Banco Central frente aos bancos tenha um resultado possivelmente mais efetivo, né? E que seja mais equilibrado. Mas foi o que me pareceu. Vamos ver o que o amigo Josué Pellegrini tem a falar sobre esse assunto. Josué, é contigo. Ô, Paulo, eu entendo o seguinte, que enquanto a gente não dirigir as atenções e os esforços para o foco certo, a gente vai ficar nessa mesmice, né? Não adianta, não tem escapatória, tá certo? A gente tem que trabalhar em cima dos recursos que existem, tá? O Brasil tem já uma carga tributária bastante elevada, né? Na casa aí dos 33% do PIB. Isso gera uma série de distorções, né? Porque quando a renda per capita é baixa no Brasil, a gente não consegue, por exemplo, arrecadar com imposto de renda como a OCDE consegue, que tem uma renda per capita bem mais alta. Então, boa parte dessa carga recai sobre tributação indireta, o que gera uma série de distorções, ineficiências, prejudica o crescimento econômico, além de ser regressiva, né? Então, esses gastos todos elevados que levam a essa necessidade dessa carga tributária distorsiva e também uma dívida pública muito elevada, com todas as suas consequências em termos de instabilidade, juro e câmbio, é aí que está o foco. Não tem escapatória. A gente tem que estabelecer uma trajetória de estabilidade para redução progressiva, planejada, com cronograma das despesas primárias ao longo do tempo, em particular das despesas obrigatórias, para não pressionar tanto as discricionárias e o investimento. Não tem mágica, não tem cloroquina, não tem por onde escapar. A conta única não resolve nada, você usar a conta única é a mesma coisa do que se endividar, fazer gasto com endividamento, né? Aliás, foi exatamente isso que aconteceu ano passado. Como o Tesouro estava com dificuldade de emitir títulos para financiar os gastos de enfrentamento da pandemia, teve que usar os saques da conta única. E o efeito foi o aumento das compromissadas, tá certo? A compromissada subiu por causa disso, não foi por outro motivo. Foi jogar em dobradinha com os saques da conta única para fazer frente aos gastos da pandemia. Porque se o Tesouro tivesse que emitir título a todo custo, e não usando os saques da conta única, mas emitindo títulos, lá nos meses de mais dificuldade, principalmente nos meses que se pagou o auxílio emergencial de 600, ia se pagar uma dívida pública a um custo altíssimo, né? Então, a dobradinha conta única e compromissada teve um papel extremamente útil na ocasião, que tirou o Tesouro da sinuca, né? Que senão ele seria obrigado a aceitar nos leilões da dívida pública o custo que seria cobrado lá com a emissão dos juros. Depois, nos meses finais do ano, deu para tranquilizar mais a gestão da dívida pública e deu para até resgatar parte das compromissadas que foram emitidas, né, nos meses anteriores, né? Embora a situação ainda seja bastante complexa, como eu falei, o juro ainda está muito alto, o juro de médio e longo prazo, de 10 anos, tem um risco fiscal embutido muito elevado aí, e temos uma estabilidade cambial muito grande ainda. É preciso, com urgência, perdeu-se uma oportunidade com a PEC emergencial, é preciso, com urgência,
criar essa âncora, essas instituições fiscais para dar previsibilidade e estabilidade macroeconômica, o que junto com outras políticas de aumento de produtividade do país podem levar o país novamente ao crescimento econômico. Um último ponto, Paulo, você me perdoa só mais um minutinho, que eu acho de extrema importância, que a gente acabou não tocando aqui, mas eu também acho que não era objetivo, mas eu sugiro muito fortemente que esses úteis debates da Alesf já devem ter tratado em alguma ocasião dessa questão, mas eu acho que pode voltar em outras ocasiões, mesmo porque a gente tem um quadro de consultores aí que tem especialistas em todas as áreas, que é a questão da qualidade do gasto público, né? Porque nós não temos só um problema de gasto público elevado, que gera esse conjunto enorme de distorções. Há uma enorme ineficiência na alocação dos gastos, né? Então, aí a questão da alocação, de poder fazer mais com menos, é de fundamental importância. Então, eu acho que o tema mais importante que nós temos daqui para frente, inclusive para aqueles que ganharem os cargos executivos, prefeitos, governadores, presidentes, é se centrar nessa questão da qualidade do gasto público nos 3 níveis de governo, federal, estadual, municipal. Eu acho que a gente tem que criar instituições, e a prática, o costume é mudar a cultura de avaliação de políticas públicas, né? E passar um verdadeiro scanner em todas as políticas e ver aquilo que dá realmente retorno para a sociedade, aquilo que não dá, ver por que não dá, tentar corrigir para melhorar o retorno, e se for o caso, tirar esse gasto para pôr outro que seja mais prioritário no lugar, né? A gente precisa aprender a introduzir essa cultura da avaliação e definir prioridades, tá? Definir prioridades, né? Você tem que ter prioridades para fazer tudo caber num gasto público que já é elevado, né? Eu acho que esse é o grande tema que tem que ser enfrentado no Brasil. Se o Brasil não avançar nesse campo, realmente a gente vai continuar nessa mesmice que nós estamos, porque o Estado é muito grande, e se ele se der ao luxo de ser ineficiente, fica muito difícil de você ganhar eficiência na economia como um todo e elevar a produtividade e o crescimento econômico. Sim, excelente ponto, Josué. Inclusive, a Alesf já andou promovendo, até pelo seu presidente Marcos Peixoto, apoio e participação em eventos que discutiam a questão da melhoria do gasto público, né, da qualidade, da eficiência do gasto público, e defendendo também a avaliação de políticas públicas, porque é isso que vai permitir saber se elas são meritórias ou não, sob o ponto de vista técnico, pelo menos, né, não político. Mas é excelente ponto também colocado, assim como todos os pontos tratados aqui, tanto pela doutora Maria Lúcia Fattorelli, que nos trouxe várias visões dela sobre a questão da necessidade de uma auditoria da dívida pública. A questão da dívida pública, ela até pela dimensão, né, ela tem relevo, e tudo que ela nos trouxe aqui foi de bastante valia para que a gente possa discutir e produzir conhecimento, né? E que o Josué, por sua vez, também colocou, na forma da visão dele, questões bastante complementares ao ponto de vista, nem sempre concordantes, mas sempre complementares ao ponto de vista da doutora Maria Lúcia. E pelo tempo já está bastante adiantado, eu não tenho como me alongar muito mais. Mas eu queria agradecer a participação dos dois. Se possível, a gente pode, no futuro, ver uma nova discussão sobre esse tema. E eu só queria agradecer tanto a doutora Maria Lúcia Fattorelli, que nos brindou com a sua presença aqui no Alesf Talks, no programa Alesf Talks, e também do nosso amigo Josué Pellegrini, que trouxe uma visão técnica bastante aguçada pela experiência que ele tem da gestão financeira orçamentária de recursos públicos, e nos brindou aqui com a visão crítica também do assunto, muito importante. Estamos muito felizes aí com a possibilidade de contar com vocês dois,
Infelizmente, a gente vai ter que encerrar por hoje. Agradeço a ambos pela participação. Muito obrigado. Eu só queria deixar registrado que, para termos o desenvolvimento econômico, o maior gasto, o gasto insustentável, injustificado, é o gasto com a chamada dívida sem contrapartida. Vamos fazer auditoria, vamos virar esse jogo, é possível e o Brasil precisa disso. Obrigada. Josué, quer falar alguma coisa? Não, Paulo, eu queria agradecer aí o convite que você me fez, a nossa querida Alesf, né? Eu sou filiado à Alesf já desde que entrei no Senado, então foi com muito... vim aqui com muito carinho aqui dar minha contribuição aí a esses debates que vocês estão de parabéns aí. Eu tenho acompanhado aí tudo que vocês estão fazendo aí nessa gestão, incluindo esses debates aí que eu estou achando muito muito ricos, e gostaria de agradecer também à professora Lúcia por esse debate que tivemos a oportunidade de fazer. Debate não, né? Essa conversa, né? Que tivemos a oportunidade de fazer, um debate construtivo, né? Espero que tenhamos ajudado de algum modo aí um pouquinho que seja a encontrar soluções para os problemas do país. Sim. Obrigado aos dois mais uma vez. Até uma próxima.